Olá a todos, me chamo Júlio César Porfírio da Silva, sou graduando do curso de Agronomia da Faculdade Pitágoras de Londrina. Hoje abordarei o tema da produção de trigo no Brasil. O trigo apresenta grande importância na agricultura brasileira e mundial. Sendo o segundo grão mais produzido no mundo, o mesmo envolve grande número de mão de obra de trabalhadores e gera bastante recursos econômicos. É o quarto grão mais produzido no Brasil, mas ele não é autossuficiente na sua produção, atendendo à demanda da população brasileira. A sua produção está concentrada nos estados do sul do país, sendo eles Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O problema de pesquisa abordado foi como se trata a distribuição da produção de trigo no Brasil. O objetivo é compreender como que está essa distribuição da produção de trigo no cenário nacional. Ou seja, podemos ver, através dos objetivos específicos, a apresentação de dados sobre a produção nacional de trigo, a demonstração das regiões brasileiras com adaptação para o cultivo do trigo e a apresentação dos estados brasileiros com destaque na produção de trigo. A produção nacional de trigo, a gente pode dizer que deu início no ano de 1534. As primeiras sementes vieram e foram cultivadas em São Vicente. Mas só foi no século XVII que houve uma grande é, destaque econômico para a cultura, quando ela foi expandida para o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo. Já no século XIX, ocorreu a disseminação da ferrugem da cultura. Ela se alastrou nas lavouras de trigo e fez com que boa parte dessas lavouras se perdessem e os produtores deixassem de plantar a cultura. Isso só foi mudar no século XX, quando houve incentivo do governo federal para o cultivo da produção. Na safra 19/20, no Brasil gerou uma produção de 5,1 milhões de toneladas, ou seja, é um volume expressivo, só que não atende a demanda da população brasileira. Esse volume de 5,1 milhões de toneladas foi distribuído, foi cultivado em 2 milhões de hectares, ou seja, um pouco menos de 1% da produção mundial. Então, é uma representatividade muito baixa do Brasil na cultura do trigo. Aqui tem um dado através de uma tabela que a gente pode dar destaque através ali da safra, da produção e do consumo da produção brasileira. Ou seja, o Brasil tem uma grande volume de importação do trigo, por não atender essa demanda de produção e ter o consumo da população. A gente pode destacar que o consumo da população brasileira, em 10 anos, ela aumentou 2,7 milhões de toneladas, ou seja, um volume bem significativo. Mas através também de melhoramentos genéticos, a cultura vem se melhorando a sua produtividade por área, ou seja, também tem uma boa produção nos últimos anos. É, as regiões brasileiras com adaptação para o cultivo do trigo, elas podem ser destacadas através de indicadas para a região sul, sudeste, centro-oeste e a região do Cerrado da Bahia. Alguns fatores que influenciam na diversificação da não diversificação, na verdade, da cultura é o clima, ou seja, o regime hídrico ele favorece muito a cultura no seu desenvolvimento de crescimento. Ou seja, algumas regiões do Brasil, nesse período, a falta hídrica, a falta de chuva, ela ocasiona danos na cultura. Então, por meio dos ARC, que é o zoneamento agrícola de risco climático, essa região não se torna apta para o cultivo de trigo. E com isso, as regiões são classificadas em quatro para o cultivo de trigo, que é a região fria e úmida, a região moderadamente quente e úmida, a região quente e moderadamente seca, e a região quente e seca. Através da figura a seguir aqui, a gente pode avaliar como que é distribuído essas regiões no Brasil.
Ou seja, a gente pode ver que a região fria e úmida, ela abrange o estado, boa parte do estado de Santa Catarina, a faixa centro-sul do estado do Paraná e a faixa norte e sul do estado do Rio Grande do Sul. Já a faixa moderadamente quente e úmida se difunde pela região central do estado do Rio Grande do Sul, pegando o oeste e o oeste de Santa Catarina, além do oeste também do Paraná, e a faixa central do estado do Paraná. Já a região quente e moderadamente seca abrange o norte do Paraná, o noroeste do Paraná, boa parte da região centro-sul do estado do Mato Grosso do Sul e uma pequena área do estado de São Paulo. Já a região quente e seca, ela abrange todo o estado de Minas Gerais, boa parte do estado de Goiás, todo o Distrito Federal, uma grande área do estado da Bahia e a parte norte, nordeste do estado do Mato Grosso do Sul. Ou seja, a gente olhando nesse mapa, a gente consegue ver que a produção brasileira ela pode ser cultivada em bastante áreas. Só que por conta também da rentabilidade financeira, não é atrativo para muitos produtores, ainda mais para aqueles que são das regiões quente e seca, porque nessas regiões boa parte tem que ter a cultura irrigada, o que eleva muito o custo de produção. Os estados brasileiros com as maiores produções de trigo se destacam os três da região sul, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O principal produtor do grão é o estado do Rio Grande do Sul, mas logo atrás aparece o Paraná com bons números também. Ou seja, juntos, os três estados da região sul produziram na safra 2021 a quantidade de 7,03 milhões de toneladas, o que equivale a 91,6% da produção nacional. Ou seja, é um volume muito significativo de produção de trigo. O estado do Rio Grande do Sul aparece com uma produção de 3,49 milhões de toneladas, e conforme eu falei que o Paraná também apresenta bons números, apresenta 3,2 milhões de toneladas. Já o estado de Santa Catarina, mesmo apresentando 338 mil toneladas, se destaca como o terceiro maior produtor do Brasil. Aqui podemos ver no quadro da Conab as áreas, a produtividade e a produção do trigo no Brasil. A gente pode dar um destaque para algumas regiões que estão vindo agora com o cultivo do trigo. Ou seja, um estado que a gente pode ter um destaque é o Mato Grosso do Sul, onde ele apresenta uma estimativa de alta de 71,5% na produção. O estado de Goiás também tem uma projeção de aumento de 55,8% da sua produção em relação à última safra. E a gente pode se difundir isso através de novas tecnologias que estão chegando no mercado. Na região sul, a gente pode pegar uma situação que é o contrário do que eu acabei de descrever, que é o estado de Santa Catarina, que apresenta um decréscimo de 8,9% na sua produção, e o estado do Rio Grande do Sul, através de 1,9% de decréscimo também na sua produção. Já o estado do Paraná apresenta um aumento de 6,4%. Com esses números do Paraná, ele tem grandes chances de, se não se tornar o primeiro, conseguir chegar bem próximo da produção do Rio Grande do Sul, o que é um estado referência na produção de trigo. Então, através de todos os dados apresentados, a gente pode perceber que o trigo é uma das culturas mais importantes do mundo e ela apresenta na dieta de boa parte da população mundial, através do pão caseiro, do pão francês, de padaria, de todas as formas de carboidrato, também macarrão, bolacha, biscoito, é diversificado em diversas fontes de alimentação humana. A região do sul do país, a gente pôde também perceber que uma grande parte da produção, se não mais de 90% é produzida no sul do Brasil. Então, é uma região forte para o cultivo do trigo. E também a gente tem uma projeção de incremento na produção de trigo nacional. Algumas projeções indicam que em menos de 10 anos o país se torna autossuficiente para a cultura do trigo e possa até exportar o grão. Aqui tem algumas referências que foi utilizado nesse trabalho, com bastante dados da Conab, dados do Cunha, do Dias e do Oliveira Neto. Desta forma, agradeço pela atenção de todos
e espero ter apresentado esse trabalho de forma clara e objetiva. Muito obrigado, até mais.